A burguesia, milionários e bilionários, é um dos maiores males da humanidade. Não acredita? Vem que eu te explico. Se o SUS fosse de excelente qualidade, ninguém precisaria de planos de saúde, clínicas e hospitais privados. A burguesia da área da saúde não teria como existir, pois não teria como lucrar com a saúde do povo. Se a educação pública fosse de excelente qualidade, ninguém procuraria escolas e faculdades privadas. A burguesia da área da educação não teria como existir, pois não teria como lucrar com a educação. Se existisse pleno emprego, trabalho digno para todos com idade e condições de trabalhar, nenhum patrão burguês teria como explorar o trabalhador, já que não haveria desempregados, exército reserva de mão de obra, para o patrão usar como ameaças. Se estiver achando as condições de trabalho ruim, peça demissão, pois tem um monte de gente desempregada querendo sua vaga. Se todas as empresas tivessem como donos os próprios trabalhadores em sistema de cooperativas, dividindo o lucro proporcionalmente entre si, não haveria patrão. A burguesia não teria como lucrar explorando a mão de obra do trabalhador. Se todos tivessem uma residência e os imóveis comerciais só pudessem ser registrados em nome de cooperativas, não haveria especulação imobiliária e a burguesia do setor imobiliário não teria como lucrar. 43% dos gastos do governo brasileiro são para pagamento de dívidas com bancos privados. Se todos os bancos fossem públicos, o governo não teria essas dívidas e poderia usar todo esse dinheiro para investir no desenvolvimento do país, e não dar para banqueiros que não produzem nada. Notou que, para termos saúde e educação de excelente qualidade, casa e emprego para todos, só quem sai perdendo é a burguesia? A burguesia não teria como existir nessas condições. Veja que os burgueses não perderiam qualidade de vida, mas apenas deixariam de lucrar e acumular mais riqueza. E o que a burguesia faz para manter seus lucros e acúmulo de riquezas? Ou a burguesia paga propina para políticos criarem leis em benefício dos burgueses, ou o próprio burguês se elege político para criar leis em benefício próprio. Um ótimo exemplo de político burguês é Arthur Lira. Segundo os jornalistas do Agência Pública, Arthur Lira, que é um dos líderes da bancada ruralista, possui mais de 200 mil hectares. Para você ter noção do tamanho dessas terras, a cidade do Recife, capital de Pernambuco, possui 218 mil hectares. Atualmente, o Congresso possui 513 deputados federais. Desses 513, 324 pertencem à bancada ruralista. Todos milionários e bilionários, burgueses, criando leis em benefício próprio. São quase 2/3 do Congresso. Os políticos burgueses e seus serviçais impedem mais investimentos no SUS para sucateá-lo e obrigar as pessoas a precisarem pagar planos de saúde, clínicas e hospitais privados. Tudo para garantir o lucro da burguesia da área da saúde. Os políticos burgueses, e os financiados pelos burgueses, impedem investimentos na educação pública para sucateá-la e obrigar as pessoas a procurarem as escolas privadas. O Brasil possui o maior conglomerado de educação privada do mundo. Você está percebendo que tudo que a burguesia faz para lucrar é prejudicial à classe trabalhadora? Quanto menos direitos trabalhistas, maior o lucro da burguesia. A bancada da Bíblia possui 87 deputados financiados por pastores burgueses. Silas Malafaia controla parte dessa bancada. Bispo Edir Macedo criou um partido, o Republicanos, só para eleger políticos para que criassem leis em benefício da Igreja Universal. Mas a burguesia não domina apenas o legislativo. Domina também o executivo e o judiciário. O ministro do STF, Gilmar Mendes, que é latifundiário, possui cerca de 1.300 hectares de terra, e dono de uma faculdade, todo ano promove uma reunião de burgueses, políticos, juristas e empresários, apelidada de Gilmar Palusa. É, no mínimo, muito estranho que ministros do STF se reúnam, em uma festa, com políticos e empresários, que estão sendo, ou serão, julgados por esses ministros. E essa festa sempre ocorre fora do país, normalmente em Lisboa, e dura vários dias. Atualmente, estamos vendo o escândalo bilionário do Banco Master, onde já vimos vários ministros do STF envolvidos para blindar o burguês Daniel Vorcaro, assim como o Congresso blindou os 3 burgueses que deram um desfalque bilionário nas Americanas. Na presidência, todos têm sido coniventes mantendo o lucro da burguesia prejudicando os trabalhadores. Temer aprovou a reforma trabalhista e Bolsonaro a reforma da Previdência, tudo para diminuírem direitos trabalhistas aumentando os lucros da burguesia. O burguês FHC criou a Lei Candir, que isenta empresários do agronegócio de pagarem impostos se exportarem seus produtos em natura. Todo o dinheiro dessas exportações vão para o bolso dos milionários do agronegócio.
FHC criou, também, o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, que permite que os empresários burgueses parcelem infinitamente suas dívidas com o setor público. Dívidas com o INSS, com a Receita Federal, o BNDES, qualquer dívida com o Estado. O presidente burguês FHC também criou, em 2002, o Plano Safra, que nada mais é que um subsídio, uma ajuda de custo do governo para o agronegócio. Só no ano de 2025, o Plano Safra foi de 516,2 bilhões de reais. O agro não sustenta o Brasil. O Brasil sustenta o agronegócio. Bolsonaro, que também é um serviçal da burguesia, criou o orçamento secreto, que é a legalização do mensalão, pagamento de propina para deputados aprovarem projetos do governo, e privatizou quase todo o setor de combustíveis fósseis, refinarias e distribuidoras, entregando todo o setor nas mãos da burguesia. O ProUni, criado por Lula, criou o maior conglomerado de educação privada do mundo. O governo financiou faculdades privadas, dando uma enorme quantidade de dinheiro para a burguesia, ao invés de financiar as universidades públicas. Lembrando que, atualmente, um dos conselheiros do MEC no governo Lula é o burguês Jorge Paulo Lema, o mesmo que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais nas Americanas. Atualmente, Lula está batendo todos os recordes de privatização. Tudo para dar lucro para a burguesia. Em 2 anos, Lula privatizou mais que Bolsonaro em 4 anos. Tudo em nome do lucro da burguesia. Resumindo, em nome do lucro e do acúmulo de riquezas, os burgueses destroem a vida dos trabalhadores. Se não houvesse burguesia, milionários e bilionários, não existiria tanta miséria na vida dos trabalhadores.